Boa noite, Pati. Boa noite, todo mundo. Sempre fico na dúvida. Thierry, Yasmin, Vivi. Boa noite, Alexandre. Carlos, boa noite. Vivian. Maria Margarida, querida, que sempre nos acompanha. Luiz. Boa noite para minha mãe também, que está dando aqui boa noite. Valéria, obrigada, vai me enviar os comentários, as perguntas hoje. Que bom ver todo mundo entrando. Acho que esse é um tema que a Alessandra falou, Thierry, tá ok. Obrigada, Ale. Um tema que interessa a muita gente. Dani, boa noite. Marco. Espera aí um minutinho todo mundo entrar pra gente começar. Quem será daqui, né, que tem animal? Falando do assunto de hoje, que é como afetamos a evolução dos animais, eu acho que é um índice muito grande, né, de pessoas que têm algum animal de estimação. A Grazi falou, vamos ter participação especial dos cachorros de São Damião? Grazi, olha que muitas vezes eles aparecem, porque eles ficam latindo de fundo, né, quando a gente faz a live de São Damião, mas hoje eu não tô lá, então, então hoje não. A Conatural respondeu, tenho 3 gatinhos, né, aqui em casa. Vocês sabem que eu, enquanto o pessoal entra, eu vou comentando aqui. Eu sempre tive bastante animal desde que eu era criança, né? Meus pais sempre tiveram gato, cachorro, papagaio, macaco, porquinho da Índia. Se faltar algum, minhas irmãs também que estão acompanhando aqui podem comentar. Eu sempre tive contato com muito animal, então sempre foi uma coisa que eu tive proximidade, sempre gostei muito, né? Então fez parte da minha vida. Hoje fico principalmente em São Damião, no Mosteiro São Damião, que é o espaço, né, do SEC, em que alguns de nós reside. E lá a gente tem, é muito rico poder viver isso que é, não só tem alguns animais como cachorros e gatos, né, que fazem parte da nossa convivência, mas principalmente a gente vive na natureza, então a gente pode se relacionar com animais na sua maior liberdade. Eu acho que essa que é a grande felicidade, né? Cada um estando dentro do seu percurso. O Dani falou, macaco. Dani, esse macaco, eu vou te falar só mais por um minutinho enquanto o pessoal entra. Uma vez, minha mãe ficou com dó porque tinha um cara vendendo um sagui, e se eu não me engano, essa que é a história, tinha um cara vendendo um sagui, claro que de forma que não era legal, né, era ilegal, mas ele estava numa situação tão difícil que ela falou, eu vou, claro que não é, por um lado não é um movimento correto, né, para não incentivar o comércio, mas ela ficou com tanta dó, acho que era Chiquinha o nome dela, levou para casa, eu era muito pequena, eu me lembro, mas eu era muito pequena. A Maria Margarida falou, é muito difícil não ter animais, eu tenho 2 gatas, eu acho que é amadas, né, que ela escreveu. E vocês sabem que é interessante porque tem pessoas, eu acho que é muito comum, que boa parte das pessoas tem uma afinidade, né, com animais, gostem, mas tem pessoas que falam, nossa, animal detesto, não quero nem que passe perto, né? É interessante como pode mudar, né? A nossa relação, de repente alguém aqui pode até ter dificuldade, então, e se quiser comentar, eu acho que o nosso momento aqui é para troca, né? E não para a gente julgar uns aos outros, mas para a gente, através das diferenças, simplesmente entender um pouco mais o que talvez nos faça, né? No modo como nós somos e tentar encontrar os melhores caminhos, né, dentro desse nosso percurso. Bom, como já passou um tempinho, a gente vai começar o nosso trabalho para... A Pri falou, um macaco pequeno, Dani.
era o saguizinho. Começar o nosso trabalho para irmos em frente e aproveitar aqui o tempo. Pobrezinha da Chiquinha. Foi para uma família que cuidou muito bem, é verdade, Dani. Então, gente, o nosso tema de hoje é como afetamos a evolução dos animais. Eu acho que a primeira coisa para a gente pensar é o que significa, nesse sentido que a gente quer colocar aqui, né? O que significa... Ninguém comentou nada, eu entendo que tá tudo ok, né? De áudio, tá tudo... Qualquer coisa vocês me falem. O que significa o termo evolução? Né? Evolução nesse contexto que a gente está colocando hoje, e que tem a ver com espiritualidade, com um percurso, né, de evolução, de crescimento, que a gente fala aqui, né, nos termos que a gente fala aqui, mas colocando para o assunto de hoje. Como boa parte do pessoal que está acompanhando aqui já tem uma noção, eu vou me voltar principalmente para quem talvez esteja entrando pela primeira vez, mas eu vou tentar ser breve para não repassar sempre tantos conceitos que a gente acaba, no final das contas, sempre abordando e sempre falando aqui, né? Dependendo do assunto que a gente vai abordar, a gente acaba sempre tocando neles. Mas a evolução, quando a gente fala de evolução, a gente está falando de um percurso, né, de crescimento que todos nós temos a capacidade de realizar. Nós, quanto corpo físico, a gente tem algo que antecede ele, que é o corpo espiritual, né? Nós quem? Tudo que existe. Uma planta, um cachorro, um jacaré, né? Qualquer manifestação que exista em plano físico tem como base anterior um corpo, né? Um veículo espiritual. E dependendo de qual for essa manifestação, ela vai ser diferente. A gente já vai explicar um pouco aqui. Mas todos nós temos então como um passo, né, antes aqui desse físico, essa manifestação que é energética, que é espiritual. E cada um de nós tem nessa manifestação uma estrutura própria, né? Quando nós falamos de nós aqui seres humanos, então esse exemplo que eu vou repetir um pouquinho o que a gente fala aqui. Nós seres humanos, nós temos então nosso corpo astral, temos o corpo mental também, né? Mas falando de algo aqui até mais próximo do corpo físico, nós temos o nosso corpo astral, que muitos chamam de espírito. Temos um outro veículo que cola esse corpo astral a esse corpo físico, é um corpo intermediário, que é o duplo etérico, e temos esse corpo físico, e temos vários chakras, né? Então, nós, seres humanos, temos essa estrutura de veículos de manifestação, e nesses veículos nós temos os vários chakras que são próprios também dessa experiência que é o ser humano. É uma determinada quantidade de chakras, cada chakra com uma determinada configuração, trabalhando uma quantidade de energias específicas, e esses chakras vão trabalhar desde energias mais densas até energias mais sutis. Então, nós, seres humanos, temos essa configuração que é com chakras magnos, que a gente chama, né? Cada linha talvez trabalhe de uma forma um pouco diferente, alguns consideram 12, 10, 9, 7, mas enfim, temos alguns chakras que são os principais, os mais expressivos, os de tamanho maior. E, poxa, então nós humanos, vou falar que 7, né? Nós humanos temos os 7 chakras principais e cada um deles com uma quantidade específica de energia, né? Quando a gente vai falar de qualquer outra manifestação física, seja um papagaio, seja uma minhoca, seja qualquer coisa, ela também vai ter a sua estrutura, primeiro espiritual e energética, né, manifesta, que vai se concretizar, vai se expressar quando vem aqui para o plano físico, no corpo que a gente vê, né? E o que é importante da gente entender quando a gente enxerga cada uma dessas expressões? Que cada uma delas vem aqui para experienciar uma coisa que é diferente, né? Eu não consigo enxergar da mesma forma que um escorpião consegue enxergar, eu não consigo sentir, né? O meu sentido do tato ele vai ser diferente de algum outro animal, por exemplo, de um polvo, né? Que tem em cada... Como que se fala, né? Em cada... me fugiu o termo agora, mas em cada braço dele, né? Ele tem milhares de tentáculos e cada tentáculo dele tem
movimentos que são independentes um do outro, né? Então a gente mal consegue fazer uma coisa com um braço e outra com o outro, o que dirá, imagina a gente ter milhares e milhares de tentáculos e cada um como se tivesse um cérebro independente que conseguisse trabalhar com movimentos próprios em cada tentáculo. Olha que coisa absurda, olha que riqueza não é cada uma dessas manifestações, né? E quantas manifestações nesse planeta aqui não só existem como já existiram, né? Esse planeta ele é feito de ciclos e existem com certeza animais, experiências que tiveram aqui que a gente não faz nem ideia, né? Então, cada uma dessas experiências, elas estão aqui para cumprir um percurso de aprendizado, né? Quando a gente fala de nós, citando de novo aqui nós, seres humanos, e a gente fala desses chakras magnos, o que a gente está falando? De conseguir cumprir um percurso em que eu consigo aprender a utilizar todas as energias de todos os meus chakras, né? Então, enquanto nós ainda estamos num momento muito primário, que no caso é nós, quanto civilização humana, nós ainda estamos consciencialmente num momento muito primário, a gente sabe usar e muito pouco os chakras mais densos, né? Mas falando então de um ideal de experiência que a gente consiga cumprir um percurso em que todos eles possam ser utilizados na sua máxima eficiência, com a nossa máxima competência, e isso ocorre a partir de um crescimento consciencial. Crescendo consciencialmente, a gente tem a capacidade, nós temos a capacidade de nos utilizar como uma ferramenta muito melhor do que a gente utiliza hoje. E isso é o que vai acontecer com todas essas experiências também. Quando a gente fala de um gato, de um cachorro, de qualquer animal, todos eles também têm uma configuração de chakras, ou seja, tem uma quantidade de chakras, e a proposta deles quanto experiência é fazer um percurso aqui na Terra em que eles consigam crescer dentro dessa configuração, dentro dessa variedade de energia que eles têm disponível para que eles consigam chegar, não vamos dizer no fim, porque nenhuma experiência ela tem um fim, né? A gente tem um fim no sentido de nós mesmos, quando a gente atinge o nosso chakra coronário, que está aqui no topo da nossa cabeça, nós temos a possibilidade de continuar a nossa expansão, de continuar o nosso crescimento de consciência, adquirindo, né? Parece até que é comprando numa loja, não é? Mas a gente pode constituir, a partir desse contínuo esforço, um segundo chakra, né, coronário, e aí a gente vai galgando cada vez mais energias para serem aprendidas. Quando a gente fala dessa expansão, eu penso que é algo que ainda está muito distante da gente compreender, porque como a gente mal consegue utilizar o chakra cardíaco, que é o chakra que começa a trabalhar energias de maior qualidade, a gente mal consegue acessar ele, né? Então, poxa, o que significa chegar ao final do meu chakra coronário, né, e ultrapassar isso e chegar a outras coroas? A uma segunda, a uma terceira, a uma quarta, a uma quinta, a uma sexta e por aí vai, né? Então, eu vejo que falar disso fica algo inicialmente distante de nós, mas quão rico não é a gente saber que existe essa possibilidade, que a gente podemos ser consciências absurdamente expandidas frente ao que nós somos hoje, né? Quando a gente fala dos animais, a gente está falando também de experiências que podem e devem fazer um percurso de crescimento, de evolução dentro da forma inicial que eles vieram para cá, né? Então, quando nós falamos de um animal, de qualquer uma, né, de qualquer expressão que nós temos aqui na Terra, a gente está falando, é um termo que eu pelo menos ouvi e aprendi com Moisés, de linhas de vidas diferentes, né? Então, ser humano é uma linha de vida, ser um cachorro é uma outra linha de vida, ser um gato é uma outra linha de vida e por aí vai, né? Então, todos nós somos milhões, milhões e milhões de linhas de vidas que foram colocadas aqui nesse planeta, juntos realizando um percurso de crescimento, né? Cada um com uma capacidade de entendimento do que está ao seu redor completamente diferente, né? Então,
Se nós pegarmos, por exemplo, um gato e um cachorro, e aí isso que eu estou falando tem como base o que o Moisés fala de muitas pesquisas que ele faz desde a infância, do próprio convívio que ele tem com animais desde a infância, junto à clarividência dele. O gato, por exemplo, ele tem uma capacidade energética, uma capacidade já de se relacionar com o plano espiritual que é bem superior à do cachorro, né? Então a configuração que ele tem de chakras é diferente da do cachorro, ele consegue ter uma percepção visual maior, ele tem uma característica de individuação que é maior, né? O cachorro, ele tem uma conexão até com a gente, quando a gente vai fazer uma troca que é emocional, que é muito maior, né? E não que o gato não possa fazer, mas ele tende a se recolher mais, a ficar muito mais na dele, né? Porque eles têm características diferentes, né? Então, por que é tão importante, né, a gente entender o que significa uma linha de vida, entender todo esse conceito de evolução? Porque nós humanos, com o nosso contexto e a nossa condição consciencial, que não é alta, né? Quando nós olhamos para tudo que está à nossa volta, o que nós tendemos a fazer é projetar o que nós somos para aquilo que está à nossa volta. Então a gente olha um gato, a gente olha um cachorro e a gente tende a enxergar ali também um humano, né? Um humano que precisa de sapatinho, um humano que precisa de roupa, que precisa de colar, que precisa, né? Eu sei que nem todas as pessoas chegam ao nível de fazer isso, né? Mas nós acabamos realizando essa projeção a todo instante sem perceber, né? Então, antes até de entrar um pouquinho nesse mérito, uma coisa que eu queria falar para todos é tudo que a gente coloca aqui no SEC, né, no Centro de Estudos, tem como proposta nós crescermos como consciência, que é isso que eu estava falando até agora, né, para realizar esse percurso. Então, de forma alguma, qualquer coisa que eu falar ou que qualquer outra pessoa aqui que represente o SEC falar, não tem a ideia de se sobrepor a alguém ou a qualquer pensamento ou dizer que essa é a verdade, que deve ser seguida. Tudo que a gente coloca tem como propósito a gente, poxa, vamos abrir a nossa cabeça, vamos ver se realmente tudo aquilo que a gente vem fazendo, que a gente vem aprendendo nesse nosso percurso reencarnatório, se isso realmente faz sentido, né? Só que estar aberto para realmente se questionar não é uma coisa fácil, porque quando a gente vê os vários movimentos que a gente faz, e a gente olhar realmente com bastante abertura para eles, a gente vai ver que a gente faz para continuar onde nós estamos e nunca para ir muito mais para frente, né? Então, eu estou falando só isso porque a questão de relação com o animal é algo que, nossa, eu acho que pega assim, talvez eu esteja exagerando, mas 90, 80% das pessoas pega no sentido de quando a gente vai rever a forma como nós nos relacionamos com ele, boa parte das pessoas talvez fiquem até chateadas com o que a gente possa falar, porque elas não aceitam que aquilo que elas fazem não é saudável, não é coerente, né? E o que eu coloco aqui é só para que a gente esteja aberto. Pode ser que cada um de vocês lide sim de uma forma muito boa, saudável, mas independente disso, vamos ver o quanto nós estamos abertos para ouvir todas as coisas para que a gente realmente consiga fazer o nosso percurso e fazer o melhor caminho possível, não só para nós, mas também para aqueles que convivem com a gente, que no assunto de hoje aqui são os animais, né? Deixa eu só... Bom, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada aqui, que a Valéria está enviando. Então, assim, atualmente, se a gente for pensar, eu pergunto para vocês, né? O que vocês acham que mais nos move na relação com os animais? Quando a gente pensa que alguém quer ter um animal de estimação, quer conviver com um animal, o que vocês acham que está como base desse movimento interno, né? Comecei a olhar aqui as perguntas. Não vou me distrair, porque a gente tem vontade de ir vendo e comentando na hora. O que vocês acham que faz esse movimento em nós, né?
Eu mesma comentei que desde criança eu sempre me relacionei, sempre tive animais à minha volta, então isso para mim sempre foi uma coisa muito normal, muito natural, né? Mas eu vou comentar, já adiantaram aqui minha resposta, a Samira falou a carência. Eu vi uma notícia recente, eu nem estava procurando, embora seja... Até me lembrei da Alessandra. Ontem nós estávamos fazendo uma conversa na área de membros aqui do SEC e ela tinha a ver com medos, né? Aí a Alessandra Ritondara fez o comentário. Olha, vocês sabem essa coisa que é falada, né, de que os celulares, os meios, eles acabam sempre captando o que a gente está falando? Então a gente estava falando de medo e começou a vir frases e coisas relacionadas a medo no Instagram dela, né? E enfim, eu tinha live aqui sobre animais. Eu não estava pesquisando sobre o assunto, mas veio indicação de alguma forma, veio indicação de uma notícia sobre animais, e essa notícia era que quando a pandemia entrou, no início de 2020, aumentou absurdamente a quantidade de compras, de aquisição de pets de forma geral, né? Cachorro, gato, aumentou absurdamente. Eu falei assim, que interessante, né? As pessoas com as suas necessidades, as suas demandas, muitas pessoas com depressão, com processos, né, de estarem trancadas, de não... E subiu muito. E o curioso alguns meses depois, acho que já em metade de 2020, foi pontuado que nunca se viu um número tão grande de animais que estavam sendo colocados na rua, né? Eu falei assim, caramba, a nossa relação realmente ela é baseada nas nossas emoções mais primitivas e limitantes, né? Se aquilo que a gente tem de relação realmente tem como base o amor, um carinho sincero, como alguém pode, né, pegar uma criatura, né, que você colocou para conviver ali com você e simplesmente despejar na rua, né? Eu falei assim, nossa, que interessante. Por quê? Porque a base, de fato, a demanda que está por trás não é um afeto sincero, né? É sim uma dependência. Deixa eu suprir um vazio, deixa eu colocar alguma coisa que talvez vá me ajudar. Mas por algum motivo, ou não ajudou o suficiente, ou dava muito trabalho, não sei, mas é interessante que muitos animais foram colocados na rua. Então, assim, quando a gente pensa na base do nosso relacionamento, o que nos incentiva, o que nos impulsiona a nos relacionar com os animais, a gente pode avaliar que vai ser uma razão que está presente em todas as outras coisas da nossa vida, porque a gente só vai conseguir expressar alguma coisa que a gente é. E o que a gente fala aqui no Centro de Estudos é que chegar de fato no estado de amor, no estado de coerência, no estado de equilíbrio interno, é algo que exige e demanda muito. E todas as nossas relações, seja com um amigo, seja com um companheiro ou companheira, seja com os nossos familiares, ela tem inúmeras questões aí para serem resolvidas, né? Quando a gente pensa num animal, o que muda? Quando a gente tem a relação com amigo, com todas essas pessoas do nosso convívio com um animal, né? Que o animal, ele não vai entrar em conflito com você. Ele não vai questionar se você quer ou se você não quer sair, se você quer comer isso ou aquilo. Ele simplesmente, ele tem pela própria estrutura mesmo do animal, que é muito mais limitada em relação à nossa, até voltando um pouquinho falando de chakras, né, que eu falei no começo, quando a gente fala dos chakras que estão distribuídos pelo nosso corpo, e a gente vai pensar isso para um animal, falando de uma forma ampla, tá, gente? Ou até desses que são os mais próximos, que é gato e cachorro. Esses chakras, eles são, primeiro que não são iguais, a gente não tem exatamente os chakras correlatos aqui com eles são uma configuração diferente, mas os chakras deles são muito mais simplificados, são muito, talvez a gente possa usar a palavra rude, não sei, mas muito mais simplificados. Eles não têm a mesma capacidade de leitura do ambiente que nós temos, então eles têm limites muito maiores em vários sentidos, né? Então, quando a gente está lidando com um animal, ele está ali simplesmente recebendo
podendo receber e trocar, né, algum tipo de afeto com a gente, recebendo comida, e essa é a troca que ele realiza. Então, uma questão para a gente pensar é, poxa, para mim talvez seja muito mais fácil ficar em casa com o meu animal do que eu lidar com pessoas. Mas obviamente o animal talvez ele não esteja refletindo tanto em você como uma pessoa pode refletir todas as suas dificuldades. Então é muito mais fácil eu me projetar, eu projetar as minhas carências e projetar tudo aquilo que eu não quero entrar em contato, voltar as minhas energias, né, para um animal é muito mais fácil do que eu fazer isso com uma pessoa, né? Então, quando a gente vê um animal como um gato, como um cachorro, estarem na presença deles é uma possibilidade de você não ter conflito, de você não ter dificuldades que a gente teria em outros tipos de relação, né? Então, essa é uma coisa para a gente pensar e isso facilita e muito para que a gente acabe jogando e destinando todo o nosso poço de carência para os animais, né? Tem algumas... tem muitas falas, tem muitas coisas que são colocadas com relação ao animal, a forma como as pessoas enxergam os animais, que, considerando isso que a gente vem falando, eu acho que seria rico da gente discutir. Por exemplo, os animais são puro amor, os animais têm amor incondicional, né? Eu não sei o que vocês acham, né, dessa frase. Como eu disse no começo, eu acho que a nossa ideia é a gente refletir com sinceridade para entender como as coisas são, né, o que elas são, para a gente fazer um percurso mais saudável. E com toda certeza a gente pode aprender a ter uma relação muito boa e saudável com os animais, mas quando a gente pensa em amor, a gente está falando em uma condição que é uma condição um pouco mais avançada, né? É uma condição em que você compreende as coisas com uma amplitude maior, né? Em que você consegue fazer uma composição de equilíbrio, né? Em que você consegue olhar aquilo que está à sua volta, aquilo que está para fora de você com muita clareza, né? Então, quando nós olhamos para um animal, a gente enxerga o quê? Algo que talvez não se oponha a nós, algo que talvez não tenha uma maldade, uma malícia, como de fato o ser humano é capaz de produzir. E o fato da gente enxergar isso neles faz com que a gente tenha um consequente pensamento de que eles são puro amor, né? Mas quando a gente entende do ponto de vista energético, espiritual e consciencial mesmo do percurso que os animais fazem, a gente vai entender que não é exatamente isso, né? O estado de amor é outra coisa. O animal, ele muitas vezes pode se submeter a nós, pode ter tudo isso que eu acabei de explicar, né? Que é uma outra forma de experiência mesmo, de capacidade de lidar com as coisas, mas isso não faz com que a gente possa decretar que eles sejam isso ou aquilo, né? Então, essa pelo menos é uma das frases, das afirmações que eu já ouvi muito, e eu acho que é importante a gente refletir para a gente ter um entendimento melhor, né? Outra coisa é, nossa, os animais eles são muito inocentes, eles não sentem raiva, eles não sentem ciúme, né? Não sentem inveja. Então, assim, quando nós falamos da nossa parte emocional, falando de nós humanos, essa parte mais reativa, que é, nosso ser humano ele sente raiva, ele sente inveja, ele um boicota o outro, um faz um monte de coisa com o outro, né? De fato, os animais eles não têm uma complexidade emocional como nós temos. A gente tem uma capacidade de elaboração que ela é mais alta. E essa capacidade de elaboração, a nossa imaginação, ela é mais alta, só que ela vai para os dois lados, ela vai para o bom e ela vai para o ruim. Quando a gente fala de um animal, ele não vai complexificar tanto alguns processos dele que são instintivos, como a raiva, mas ele chega sim a gerar algumas questões, alguns processos emocionais. Eu mesma já vi inúmeras vezes, como eu já convivi muito com animal, situações de ciúme em que até por questão do dono, né, um fica com ciúme do outro, ou mesmo ataca o outro, ou faz movimentos que são de manipulação, né?
O que é muito interessante? Que se a gente tivesse a capacidade de enxergar, de perceber energia, a gente veria com muita clareza cada expressão deles, né? Interessante que nós estávamos lá em São Damião e a gente mantém a porta fechada, né? Lá de cima as gatinhas costumam ficar na área de um deck, né? Que tem lá no nosso chalé de apoio. E uma gatinha entrou. Aí o Moisés colocou ela para fora, pediu para ela sair, né? Porque ela estava na área interna. E ele falou, não, pode sair. E espantou ela, né? Educadamente, mas espantou a gatinha. E depois ela entrou de novo, porque uma fresta tinha ficado aberta. E ela foi lá, naquele momento, ele dormia num quarto que ficava ali, naquele hall, né? Naquele andar. E ela foi lá e fez xixi exatamente na frente da porta do quarto dele, né? E ele ficou observando, ele falou assim, nossa, que interessante. A observação dele, obviamente, não foi só a sequência física, mas foi o que ele viu da manifestação energética dela, da reação energética dela. E ele falou assim, nossa, ela ficou com raiva de mim porque eu expulsei ela não gostou e ela fez como um revide, né? Eu falei, olha que interessante, como seria muito mais rico se a gente conseguisse enxergar tudo que está à nossa volta com total clareza, que aí no caso é a nossa competência mesmo, né, de perceber energia, de perceber inúmeras coisas. Mas pela falta de perceber com clareza, a gente vai interpretando tudo à nossa maneira, né? Então, assim, como que a gente acaba afetando a evolução? Se o animal, então, é essa linha de vida própria, com as suas características e o seu percurso a ser traçado para ele conseguir chegar num estágio melhor de crescimento, quanto consciência mesmo, de que forma nós, humanos, afetamos a evolução deles, né? A gente pode pensar que essa afetação ela é tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Se a gente, concluindo que, né, a nossa condição consciencial ela ainda é muito baixa, a gente está, se for ver, num nível próximo deles, porque a gente também está trabalhando muito ainda a nossa área de reatividade, que é tudo isso que a gente falou, né? São as raivas, os ciúmes, as invejas, as maledicências e tudo isso, a gente está trabalhando no nível muito primário. Então, assim, primeira coisa, quando a gente projeta todas as nossas carências num animal, a carência é uma falta e a falta ela causa sempre um roubo de energia, né? Se você está lá sempre com o seu animal e você fala, vem aqui, e você passa a mão nele e você brinca, mas é aquela demanda que é para suprir a sua carência, o que você está fazendo é roubar energia daquele animal, né? Cada animal tem a sua parte energética, dependendo da linha de vida e dependendo também da própria história daquele animal, que vai mudar, que é diferente, assim como nós humanos. Mas, de forma geral, quando a gente fala de uma expressão, né, de uma consciência, no caso de um animal como um cachorro, que tem características muito mais limitadas do que nós, né, ele acaba tendo também menos recursos internos. Então, eu vou lá, por exemplo, alguém briga comigo, alguém faz alguma coisa, alguém descarta uma energia em mim, obviamente eu não vou me sentir bem. Mas eu tenho recursos internos, ou posso ter, né? Às vezes a gente tem muito pouco, mas eu tenho mais recursos internos para lidar com aquilo, né? Eu posso conduzir aquela energia de inúmeras formas para de alguma forma me desanuviar delas. Quando a gente fala de um animal, ele não tem tantos recursos assim. E toda aquela energia que é sobrecarregada nele acaba afetando ele consideravelmente, né? Então o animal ele acaba somatizando a energia e não precisa nem ser direcionada a ele. Não estou só falando quando a gente vai lá e briga com o cachorro porque ele fez alguma coisa. Se o animal ele vive em uma família que tem muita briga, que tem muitas questões, muita dificuldade, inevitavelmente ele vai sofrer aquela sobrecarga, né? E aí uma coisa muitíssimo comum, que é ele somatizar, ele ter alguma doença, né? Então é interessante porque como os animais foram desenvolvendo cada vez mais inúmeras doenças que não existiam dentro da história daquela linha de vida, nunca existiram, mas a partir da relação com o humano passou-se a ter inúmeras, né? Então, assim,
além dele sofrer pela sensibilidade, pela questão da carga que eles podem receber do nosso comportamento, que é disfuncional, ele pode vir a desenvolver inúmeras doenças. Tanto a doença por essa somatização, né, ser uma consequência dessa somatização, quanto também porque na troca, nós realizamos uma troca direta com eles, né, dependendo do nosso nível de carência, de demanda que a gente tem com o animal, ela vai ser grande, que a gente pode mesmo, tendo uma doença específica, transmitir essa doença para o animal. Foi a Lê, inclusive, que comentou isso comigo, não sei se você se lembra, Lê, que uma vizinha dela tinha uma doença bem específica de pele, e a cachorra dela também passou a ter aquela doença. Não era uma doença que era transmissível, era algo assim genético, né? Quando a dona levou a cachorra para o veterinário falou: nossa, mas engraçado, não existe essa doença, nunca vi essa doença em animal, aquela doença específica, né? Mas era exatamente a mesma manifestação que a dona estava tendo em si mesma, né? Então, quando a gente entende que as nossas energias, os nossos chakras estão trabalhando a todo instante, estão fazendo troca com o ambiente e com as consciências que convivem nesse ambiente, no caso também os animais, a gente vai transmitir para eles muita coisa. E uma delas pode ser a nossa doença, né? Então, da gente refletir um pouco sobre quem nós somos, porque muitas vezes o que acontece com o animal é simplesmente o resultado do que nós somos, né? Outra coisa também, eu vou já ir aqui para as perguntas, senão a gente não vou ver o que vocês estão colocando, mas só um comentário dessa relação do quanto o animal ele passa a representar o dono, seja até a nível de comportamento e das dificuldades, né? Uma vez eu vi uma pessoa, era um conhecido, ele tinha dificuldade, ele era obeso, né? Então ele tinha essa questão de saúde e ele tinha o que eu acho que eram uns 250 quilos, ele realmente tinha muito sobrepeso. E quando eu olhei para o gato dele, era igualzinho, ele tinha, acho que o gato dele tinha 20 quilos, se eu não me engano. Eu falei assim, gente, olha que interessante, porque quando você entende que tudo é troca, que tudo é interferência nessas relações, que é o que a gente acabou de dizer, parecia uma representação perfeita do que eu estou falando agora, né? Eu falei assim, caramba, mas é tão claro, mas para as pessoas, quando a gente não tem conhecimento, a gente não enxerga com clareza, né? Não enxerga, mas à medida que a gente vai adquirindo mais e mais conhecimento, a gente vai observando alguns padrões, algumas manifestações e falando, nossa, agora para mim tudo isso está muito óbvio, muito. Vou dar uma olhadinha aqui, pessoal, nos comentários ou perguntas. A Samira colocou, acho que já encontrei com alguns dos meus cães durante uma projeção, como se eles também estivessem projetados. É possível isso? Ótima pergunta, Samira. É muito possível, né, sim. Principalmente quando a gente fala de gato, eles têm um nível de lucidez que é muito superior, é melhor que o nosso. É muito superior ao dos cachorros, por exemplo, e é sim uma possibilidade de você sair em projeção e encontrar um animal seu. Tá? E, inclusive, uma experiência ótima a gente procurar realizar uma troca com esses animais em projeção, né? Poxa, como será que é? Porque aqui a gente vai entender o quê? A falar, ai, meu bonitinho, meu fofinho, e a gente vai falando tudo que a gente pensa como se a gente estivesse falando para um humano, né? Em projeção astral, a gente pode também procurar uma comunicação e procurar estar ao máximo aberto para o que eu posso sentir da resposta dessa comunicação, procurando sair dessa prisão que é o corpo físico, mas indo então para essa dimensão espiritual, o que eu posso perceber nessa experiência fantástica, né, que está na dimensão espiritual. Qual seria a espécie animal mais evoluída? Boa pergunta, Marco. Poxa, eu sinceramente não sei te dizer qual é a mais. Eu acho que existem tantas experiências, né, nesse planeta. Eu sei que existem animais que têm um nível de inteligência absurdo, né? O próprio golfinho, ele é muito inteligente. O Moisés fez um comentário sobre o golfinho
que me deu a entender que seria realmente uma experiência bem assim avançada em termos de condição, né? De condição até consciencial dentro de um animal. Mas assim, falar é essa, eu acho que é meio arriscado a gente falar qual que seria, né? Embora ele já tenha citado algumas como o próprio gato. Mas é uma pesquisa interessante, né? A Thaisa comentou, tem um número, perguntou, né? Tem um número máximo de chakras coronário, Paty, ou seria indefinido? Acho que em relação àquele momento, né, Thaisa, que eu fui falando que a gente pode crescer e assumindo novas coroas. Thaisa, eu sei que pode ser um número muito grande, mas eu não vou arriscar te dizer o que pode ser. Realmente é uma pergunta ótima para a gente fazer para o Moisés, do que ele já experienciou. Eu acho até que eu já perguntei isso para ele, não me lembro agora o que ele respondeu. Não sei se existiria um limite, né? Porque a gente está pensando em termos de chakra coronário e de repente dentro desse percurso de crescimento a gente pode assumir uma outra configuração e dar continuidade ao crescimento, mas não só como essa referência. Então, enfim, a gente tem que pensar, né? Que são muitas as possibilidades. O pessoal estava respondendo aqui, acredito que carência. Nossa carência acaba sendo a base da relação com eles. A Débora colocou companhia. Ok. A Débora colocou: minha mãe não gosta de animais e sempre passou medo para mim, mas eu sempre quis ter um cachorro. Aqui eu acho que são mais comentários, né? Aqui tem um exemplo bacana, porque a Isabel, eu acho que é da Isabel, não, é da Neuza, falou: eu tenho um cachorro de 14 anos, está sofrendo porque está velhinho e eu sofro junto. Então, Neuza, eu acho que é muito bom o seu exemplo, porque realmente é uma tendência natural nossa sofrer quando a gente vê uma situação que não é, que é de restrição, né? No caso, ele está envelhecendo e tem lá os seus limites e dificuldades. Eu acho que o que a gente pode pensar essa é a experiência dele, quanto ser cachorro, quanto estar aqui encarnado, essa é uma fase natural da vida pelo qual ele vai passar e muitos de nós, inclusive, iremos passar. Então, eu acho que quando a gente pensa qual então é a relação saudável que a gente pode ter com os animais, já que a gente veio falando que a gente, em grande parte, acaba não tendo. Uma delas é, eu vou fazer o que eu puder para contribuir para essa consciência, mas se eu me envolver e querer controlar de alguma forma a experiência dela, que é não quero que ela sofra, não quero... Tudo isso a gente já está interferindo de uma forma que não é positiva, porque a gente está fazendo um envolvimento emocional, né? É um movimento nosso de apego que afeta qualquer um, se for um humano, se for um animal. Então, de pensar, eu estou fazendo o meu melhor e que ele faça uma boa passagem quando for necessário, né? Ok, a Sueli perguntou, o cão teria sensibilidade? O cão ele também tem uma percepção espiritual, não tanto quanto, né, o gato, mas ele tem sim, Sueli. Os animais só não vão embora porque os donos não deixam, porque eles não têm apego, porque eles, os animais, não têm apego. Eu entendi, né? E aí a Débora falou: eu acho que os animais amam de verdade, com sinceridade. O Marco comentou que acha que os animais têm muito a nos ensinar. Enfim, o pessoal foi fazendo bastante comentário. Eu estou procurando aqui pergunta. Vivenciei momentos com meus cachorros e gatos, como eles sabem quando chegamos em casa, sentem o nosso estado emocional. São linhas evolutivas distintas? É que aqui eu acho que a Val colocou para mim, eu acho que ficou tudo na sequência aqui colado, mas são de pessoas diferentes, né? Então, ou podemos dizer que fomos animais em encarnações passadas. Quando a gente fala de linhas de vidas diferentes, não sei o nome de quem perguntou, mas a gente está falando justamente de experiências que nasceram quanto aquela linha de vida, né? Então eu, quanto origem, sigo essa linha humanoide, humana,
e não que eu tenha sido um rato na outra vida, um cachorro, uma minhoca, enfim. Não existe essa transformação, né? Eu também creio, viu, Marco, que a gente pode aprender muito com os animais, porque a gente pode aprender com tudo que existe. Eu só acho que a gente precisa ter cada vez mais capacidade e competência para aprender, porque a maioria dos nossos aprendizados, eles se limitam ao que nós somos, né? E a gente tende a olhar aquilo que a gente quer olhar. Então, eu tinha visto um vídeo do Moisés que ele fala sobre um animal que ele teve e ele fala, nossa, ele aprendeu muito comigo e eu aprendi muito com ele. Nós tivemos uma troca, né? E eu falei assim para ele, eu achei interessante esse seu comentário, porque quando eu vejo que você fala que você aprendeu com o animal e vice-versa, é muito diferente de nós aqui falar. Não é que a gente não possa falar, mas eu vejo que são experiências com amplitudes e intensidades muito diferentes. Como a gente tende a ler as informações com as nossas emoções, eu falei, nossa, eu acho que se a gente ouve o Moisés falar isso, a gente fala, poxa, eu também, isso acontece sempre comigo, né? Mas eu acho tão rico tudo que o Moisés traz, porque com o nível de consciência mais ampla que ele tem, ele consegue experiências que são realmente muito fora dos padrões. Então, quando a gente fala de um animal, a gente está falando, dependendo do animal, né, ele já vai ter um psicossoma, né? Então, ou ele tem só duplo etérico, se a gente for pensar em insetos, por exemplo, eles não têm um psicossoma, ou seja, eles não têm o que a gente vai chamar de espírito, né? Ele tem simplesmente uma energia que vincula a uma consciência maior que se manifesta através de inúmeros insetos, né? Então, aqueles insetos não têm uma consciência individual, eles têm uma consciência coletiva que, vamos dizer a palavra cuida, né? O verbo cuida, que cuida deles, que tem a sua manifestação através deles para um aprendizado. Quando a gente fala de um cachorro, de um gato, eles já têm, cada animal pode ter uma quantidade, digamos assim, de psicossoma, né? Um nível de individuação diferente, mas eles já têm, o gato e o cachorro já têm. Então, quando eles têm um psicossoma, significa que eles já conseguem reencarnar, né? Então, independente do tipo de experiência, se é um animal, né, com psicossoma ou não, todas elas são manifestações. E quando a gente consegue ultrapassar os limites, né, do que nós somos atualmente e melhorar muito a nossa consciência, a gente pode chegar a uma condição de se relacionar com aquele inseto, mas na verdade você vai estar se relacionando com a consciência que rege aqueles insetos, né? Você pode se relacionar com aquele cachorro e também vai existir, né, uma consciência externa que está vinculada a esses animais e você vai se relacionar com elas, né? Então, o nível de experiência que a gente pode ter quando a gente fala, poxa, eu amo um cachorro, eu amo um gato, quando a gente consegue ter essa amplitude, essa visão, a gente vai, na verdade, muito além. A gente vai nas origens, a gente vai entender realmente todo esse percurso de evolução que acontece com esse animal e vai poder, na verdade, se relacionar com ele de uma forma muito mais profunda e, de fato, aí a gente pode dizer com amor, né? Então, o próprio Moisés, ele tem relação com alguns animais que ocorrem há muitas vidas e que ele vai tendo esses animais vai tendo a participação desses animais na vida dele e contribuindo para eles, né? Aqui a Samira falou, dá para fazer o contrário, oferecer a minha energia para eles através da imposição de mãos? Ok. E outra pergunta interessante que é, o animalzinho também pode ser carente e roubar a energia do seu tutor? Ótimas perguntas. Samira, sim, a gente pode fazer exteriorização, né, imposição de mãos nos animais. A gente tem que ter claro que melhor o nosso nível, melhor vai ser a qualidade da energia que a gente vai transmitir para eles, porque o que a gente fala muito aqui no SEC não é só a quantidade, mas é a qualidade com que a gente faz as coisas, né?
Então não adianta nada eu falar, eu vou te doar energia, mas eu tô com um nível, um padrão que não é tão bom, né? Mas é possível sim, né? Respondendo de forma geral, é possível. No geral, o animal ele não tem uma potência para roubar energia como nós temos, né? Então isso não seria uma preocupação, eu diria, tá? A Sueli comentou, quando a minha gata faleceu, eu senti a presença dela por um bom tempo e ouvi o movimento dela dentro do quarto. Isso é muito possível mesmo, Sueli. Eles podem realmente desencarnar e continuar ali com a presença onde eles estavam acostumados, né? A Pan comentou, não, ela comentou antes. A Pan comentou, acho importante pensarmos que o nosso gostar em relação aos animais deve olhar para como eles podem expressar de forma natural o comportamento deles, sem causarmos tantas interferências. Um animal confinado ou mesmo muito mimado é muito afetado em seu caminho de aprendizado. Com certeza, Pam. E você sabe que é interessante que quando a gente tem um olhar que é muito emocional, a gente olha emocional nesse sentido que eu expliquei no começo, né? Vinculado às nossas carências, a forma como a gente olha para a nossa vida e a gente vai projetar para o animal. A gente olha qualquer animal, tem um animal ali na rua, nossa, vamos ver se alguém pode ficar com aquele animal. É a primeira coisa que vem na cabeça. E interessante que o animal ele vem livre, ele vem para viver livre. E é claro que se você encontra um animal numa situação muito difícil, a gente pode ter aquele ímpeto de querer auxiliar, né? Mas fora essa situação específica, eu já vi muitas situações de pessoas falando, nossa, vamos pegar isso daqui e vamos levar para o apartamento, porque eu falei assim, caramba, se eu fosse um animal, eu acho que eu preferiria ter uma vida natural, que vão ser os sims e os nãos da vida, você vai ter que caçar, você vai passar por todos os seus processos de aprendizado, do que viver num apartamento de 40, 50, que seja 60 metros quadrados, ou mesmo uma casa, dependendo, mas totalmente confinado e sob a imposição de uma relação que muitas vezes não é saudável, né? Então a gente tende a pensar e a fazer essa projeção que tudo que é melhor para nós é melhor para um animal, mas ele tem o seu próprio caminho e é importante a gente enxergar com esse olho, né? Então o animal ele passa a conviver às vezes tanto com o humano, e eu não sei se vocês têm essa experiência, eu já tive em casa, de ele viver tanto com o humano que quando ele encontra um outro animal, ele não consegue se relacionar, ele não sabe nem como se relacionar, né? Então, de que forma ele está conseguindo fazer aquele trajeto que a gente falou no começo, que é um desenvolvimento pessoal dele, um desenvolvimento das próprias energias, se ele se distanciou do contato com a natureza, que é o ponto de contato do crescimento dele, que é a troca e a relação com outros animais e também o contato com a própria natureza. Então, assim, eu penso, né? Quando nós já fizemos um percurso com alguns animais nossos de estimação, a gente pensa, o que eu posso fazer agora para melhorar a condição dele, né? Uma coisa para a gente pensar, que eu sempre reflito é, um animal que convive só com gente, com certeza não é uma coisa bacana. No mínimo, se ter um cachorro e ter um outro cachorro para se relacionar é uma coisa para se pensar. E fora isso, a gente passar a rever os nossos comportamentos. Quando a gente cria um nível de apego muito alto e tudo, o cachorro convive com você, ele come no garfo com você, ele dorme na cama com você, tudo isso está fora daquilo que é o natural para você e para ele, né? Eu sei que isso é uma coisa que mexe um pouco com as pessoas, porque a gente está acostumado a beijar o animal, a fazer um monte de coisa que a gente ou aprendeu com outras pessoas, ou a gente foi aprendendo a fazer mesmo na nossa relação com eles. Mas tem uma coisa que é um outro tópico de hoje, que não era o foco do nosso tema, mas que eu coloquei aqui para falar, porque é muito significativo. Que é assim, a primeira é como a gente afeta eles, mas como eles podem afetar a nossa evolução. Então, tem uma coisa que é muito interessante, e o Moisés estava conversando, inclusive, há pouco tempo com a gente sobre isso. Quando a gente se volta muito para os animais e eles se tornam muito importantes e tudo são os animais e você tem que cuidar dos animais e você se esfrega no animal e você deita e rola com o animal e você cuida muito e você tem um nível de apego muito forte com o animal,
O que acontece é que a gente tende a descer um pouco o nosso nível de consciência, né? Eu achei isso muito rico e que faz total sentido, porque quando a gente está falando de uma troca, o animal ele tem ali a sua capacidade, né, de expressão quanto consciência, que tem o seu limite, e a gente tem o nosso, que é maior. Mas considerando que a gente trabalha, acabamos nos expressando e nos limitando também muito mais a parte emocional, quando a gente se vincula a eles, que também são emocionais, mas uma condição ainda um pouquinho mais restritiva, a gente estabelece laços, e esse laço, como eu falei, tudo é troca, tudo é energia. E a gente tende a descer o nosso nível quando a gente se volta muito para eles. Então, podemos nos relacionar com os animais, podemos fazer troca com toda certeza, só que tudo é o como eu me relaciono, como eu faço essa troca, né? Eu faço essa troca olhando para ele como algo que representa um ser humano para mim, e aí essa relação não vai ser saudável, ou eu consigo olhar para ele com total clareza, enxergando que ele é um cachorro, que aquele é um papagaio, que aquele, né, é um macaco, e eu estou olhando para ele como um macaco, quer dizer, não eu sendo um macaco, mas eu estou olhando ele, enxergando que ele é aquilo, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão importante. Quando a gente vai se relacionar com alguma coisa, a gente vai a partir do nosso padrão. Quando você vai se relacionar com um animal, qual é o seu primeiro movimento? Sabe quando você vê algum animal na rua e a gente já tende a falar, ai que bonitinho, ai que gracinha. Muitas vezes a gente até infantiliza a voz, faz uma regressão, né? Poxa, por que eu estou falando assim? Por que eu estou fazendo assim, né? Faz sentido eu agir dessa forma? Ele é um animal, por que eu estou fazendo um tipo de regressão, né? Então, da gente pensar, e uma forma que a gente tem para aprender a olhar as coisas da vida é através da observação, de você olhar para qualquer coisa, e no caso a gente está falando de animal, né? Mas de você olhar para qualquer coisa e falar, o que eu consigo enxergar disso que está aqui à minha frente? O que é essa consciência que está aqui? Né? Mas geralmente a gente não tem esse espaço de elaboração, a gente tem um espaço muito curto que é o da reação, que é de projetar as nossas emoções, e aí a gente acaba perdendo o espaço do entendimento, né? Então, o quanto eu consigo olhar, observar e aprender com isso, aprender com o animal, aprender com tudo que está à nossa volta, para que as nossas experiências elas sejam muito mais ricas e produtivas para nós e para eles mesmos, né? Para que a gente não limite tudo à pequenez do que nós somos nesse momento, né? Então, vou ver se tem mais algum comentário aqui. Tem vários, na verdade, mas a gente tem menos de um minuto. Então, gente, eu gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou. Eu acredito, e eu já falei isso, mas eu repito, que esse é um tema que às vezes quebra um pouco algumas coisas que a gente constituiu, e a nossa ideia aqui não é ir contra ninguém, não é simplesmente a gente fazer um caminho muito sincero do conhecimento. E toda e qualquer troca que vocês possam colocar e trazer vai ser sempre muito rica para a gente aprender com o ponto de vista de cada um, né? E que assim a gente possa crescer, todos nós possamos crescer, e que a gente possa contribuir muito mais também para essas outras linhas de vida. Acho que uma forma que a gente pode ter para avaliar o nosso crescimento quanto ser humano é como eu me relaciono com todas as linhas de vida que estão à minha volta. Muitas vezes a gente só consegue olhar para essas mais próximas, mas existem infinitas linhas de vida, e o crescimento natural é nos conduzir à capacidade de nos relacionarmos com todas elas. E quando a gente fala isso, a gente expande para coisas que são tão além do que a gente vê, né? Para consciências da água, por exemplo, consciências do fogo, consciências das plantas, né? Então, às vezes, aquilo que trabalha um pouco mais as nossas emoções é mais fácil da gente se identificar, da gente se linkar e a gente se voltar para elas, mas que a gente consiga ter um leque cada vez maior e mais amplo para que a nossa vida seja mais rica, né? E para a gente crescer mais e ajudar tudo que está à nossa volta a crescer. Então, muitíssimo obrigada a todos que acompanharam e nos vemos muito em breve. Até mais!